Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. E essa aula, claro, é direcionada para os estudantes do 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Ó, quem já está aqui comigo, Chaminézinho, sempre a postos. Eu estou sempre, né, Chaminézinho, registrando a presença dele. Ele não é muito de falar não, mas ele conversa comigo aqui devagarzinho, baixinho, e ele está querendo saber de vocês se vocês estão prontos e prontas para mais uma aula. Tá pronto? Tá pronta para a gente construir conhecimentos, aprendizagens, refletir sobre temas importantes? Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é os mananciais e os ciclos da água. Vocês já ouviram falar em mananciais? Já ouviram falar nessa palavra? Provavelmente sim. Mas sabe o que seria exatamente mananciais? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso e a importância desses mananciais, para o nosso dia a dia, o uso das águas provenientes desses mananciais e como é que tem sido a nossa relação com essa água. Combinado? Ok. Mas vocês lembram do desafio da aula passada? E aí, olha, antes de a gente relembrar aqui juntos, registrar, como sempre de costume, façam os desafios, realizem as atividades. Por mais simples ou mais complexas que elas pareçam, façam as atividades, tá? Elas ajudam vocês a entender o que é que a gente entender melhor, o que a gente está estudando aqui, ajuda você a compreender melhor os conteúdos que a sua professora ou seu professor trabalha nas aulas com você, lá na sua escola, com seus colegas. Então, façam as atividades. Sempre que possível, faz uma foto, um vídeo curto, faz um registro, compartilha nas redes sociais, marca o @cepa no Instagram, marca a gente lá no Facebook. Se você não puder fazer, manda para a tua professora, para o teu professor, para o diretor da tua escola, diretora, pede para que eles façam isso. Compartilha com a gente as tuas atividades, tá? E olha, esses vídeos, as aulas que a gente faz aqui, ficam sempre gravadas lá no nosso canal do YouTube. Então vai lá e assiste as aulas quantas vezes forem necessárias para você lembrar algum conteúdo, lembrar o desafio, E aí, como sempre, façam os desafios. Mas qual foi o desafio da aula passada mesmo? Bom, pesquisa algum animal pertencente à caatinga, que é o bioma característico predominante na nossa região, que é o Nordeste, a região que a gente vive, que esteja ameaçado de extinção, e fazer um cartaz com uma imagem ou um desenho para compartilhar com os seus colegas de classe, ou seja, falar da importância, de a gente compreender os biomas, mas sobretudo a importância de a gente contribuir para a preservação desses biomas. Em especial a caatinga, que é o bioma predominante na nossa região, que é o Nordeste. Fez o desafio? Espero que sim, tá? Façam os desafios, é muito importante. Quais são então os objetivos ou o objetivo da aula de hoje, professor? Vamos entender os impactos na alteração do ciclo d'água, compreendendo a importância da conservação de mananciais. Você já parou para pensar que a água, ela sempre foi essencial para o desenvolvimento e evolução da humanidade? Claro, não só dos seres humanos, A água é importantíssima para toda a vida na Terra, mas em especial, o ser humano, pensando em nós como seres humanos, já parou para pensar que graças à água a gente conseguiu também se desenvolver no decorrer da evolução da raça humana? Como assim, professor? Olha, você sabia que os seres humanos teve um momento que eles pararam de ser nômades, ou seja, pararam de andar de lugar em lugar procurando alimento. E aí quando o alimento acabava no lugar, eles se deslocavam e tinham que ir para outro lugar. E quando acabava o alimento, tinha que sair para outro. E assim viviam, eram nômades. Nossos ancestrais eram nômades. E teve um momento que eles pararam de ser nômades, passaram a ser sedentários, ou seja, construir moradia própria, viver num lugar, em um lugar fixo. Então construíram casas e aí junto a isso também aconteceu o desenvolvimento da agricultura. Esses nossos ancestrais passaram a viver perto de rios, das águas. Por quê? Porque a água ela é fonte de vida. Então, graças a isso também foi possível plantar, desenvolver a agricultura. Graças a isso foi possível, depois de um tempo também, a ter
domesticar animais, e enfim, a água, olha aí, sempre esteve presente na nossa vida e graças a ela também a gente conseguiu se desenvolver tanto como espécie. Bom, existem ciclos, né? A água, ela passa na natureza por ciclos, né? E esses ciclos são importantes para a manutenção da vida na Terra. E a partir do momento que a gente interfere nesse ciclo de alguma forma, por exemplo, poluindo os rios, poluindo, né, lagos, lagoas, a gente acaba contribuindo negativamente, né? A gente acaba promovendo a degradação do ambiente e influenciando nesse ciclo d'água. E a gente acaba também tendo uma atitude que é ruim, sobretudo porque a gente precisa, né, a gente se utiliza dessa água para diversos fins diferentes. Um desses fins, né, uma dessas características, né, da água são os mananciais. Mas, professor, o que são mananciais? Eu tinha dito no começo da aula, né? Eu já tinham parado para pensar nessa palavra, vocês já tinham ouvido essa palavra, sabe o que significa? Bom, o que são mananciais? Você sabe, Chaminezinho, o que são mananciais? Não sabe? Se não sabe, então vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre isso. Olha, mananciais são quaisquer corpos d'água potável, ou seja, água que é possível de ser consumida. A água potável, ela é possível de ser consumida, que venham a ser utilizadas para o consumo humano, né, animal, vegetal, para o abastecimento das cidades ou para o funcionamento dos setores de produção, como fábricas, plantações, criação de animais, entre outros. Ou seja, mananciais, né, são águas que podem ser utilizadas, são potáveis, que podem ser utilizadas para diversos fins. E as águas, muitas pessoas pensam, inclusive, por exemplo, professor, a água do rio, né? É por isso que as pessoas vão lá, tomam banho, bebem água do rio e fazem diversas coisas. Mas você sabia que nem todas as águas de rio são possíveis de serem consumidas? Nem toda a água doce, ela é potável, tá? A água salgada, as águas dos mares, a gente sabe que elas não podem ser consumidas, né? Não serve para lavar roupa, não serve para beber, não serve para cozinhar, não serve. Mas a água doce, nem toda a água doce também ela é passível de ser consumida. Muitos mananciais precisam passar, muitas águas doces precisam passar por tratamento para serem consumidas, tá? Então, os mananciais, eles são essas águas que podem ser consumidas. E vocês sabiam que existe um número muito reduzido desses mananciais, né? De toda a água doce disponível no mundo, os mananciais têm um número muito reduzido. Daí a importância de preservar, de cuidar, né? De não poluir a água presente na natureza. Bom, eles podem ser, né, cursos de rios, lagos, reservatórios, que podem ser superficiais ou subterrâneos, assim como aquíferos e lençóis freáticos, ou seja, existem diversas possibilidades de identificar esses mananciais. Então, sempre é importante que sempre que você esteja num lugar, num rio, num lago, numa lagoa, enfim, você contribua para a preservação, não poluir, não sujar. Infelizmente, as cidades cresceram e, ao mesmo tempo, infelizmente não, né? Que bom que as cidades cresceram. Entretanto, com esse crescimento, acaba que também aumenta a atividade humana, diversas atividades humanas, e infelizmente, à medida que a população vai crescendo e se desenvolvendo, inclusive em localidades perto de rios, como a gente já viu, a água doce ela é extremamente importante para a nossa sobrevivência, né, para o nosso dia a dia. Junto a isso, as pessoas acabam também criando atitudes de poluição, de degradação. E aí a gente tem processos de degradação desses mananciais, de poluição. Então, não só a poluição das águas, mas também o desmatamento próximo a locais que são importantes, estratégicos, o desvio, o aterramento desses mananciais, desses cursos d'água, tudo isso acaba aí contribuindo negativamente para a preservação desses mananciais. Então, alguns exemplos: o mau uso do solo, como a retirada da cobertura vegetal, impermeabilização e formação de erosões, o desmatamento das matas, vegetação que protege os mananciais, a contaminação e principalmente o despejo irregular de esgoto nos cursos d'água. Infelizmente, né, se a gente observar
na nossa cidade, nas cidades ao redor, vai ser muito comum a gente ver o despejo do esgoto, ou seja, toda aquela água suja que é proveniente, é produzida da atividade humana na cidade, ou mesmo, principalmente na cidade, essa água é toda desviada para os rios e aí poluindo, a gente não pode mais utilizar essa água para fins de consumo humano e, em alguns casos, nem mesmo para fins de consumo animal. E aí, olha, algumas imagens aí que exemplificam, né, esse desrespeito com os cursos d'água, esse desrespeito com os mananciais, e é muito comum a gente ver isso, né? Claro que nesse grau aqui, por exemplo, aqui embaixo a gente tem uns rapazes tentando limpar, né, a gente está vendo umas ondas se formando ali, um curso d'água totalmente poluído. Isso não é aqui, é na Europa, é no país da Europa, mas a gente sabe que aqui no Brasil a gente também vê cenas como essas. Por exemplo, um caminhão despejando lixo aí, ó, num rio. A gente vê que tem um rio passando. Aqui acima a gente vê também muito lixo, né, em algo que eu acredito que seja um lago, né? A água não está em movimento intenso, então acho que é um lago, uma lagoa. E aí a gente vê através dessas imagens, através do exemplo dessas imagens, o quão desrespeitosa tem sido a nossa atitude em relação aos cursos d'água, em relação, né, à água presente na natureza. E quando fazemos isso, a gente acaba ou inutilizando ou prejudicando muito a qualidade dessa água e, portanto, ela deixa de servir para o uso humano. No Brasil, a gente tem 54% do esgoto gerado, seja por residências ou indústrias, que não é tratado e, portanto, é despejado de forma irregular nos leitos dos rios ou no solo, contribuindo para a contaminação desses mananciais. Olha aí uma imagem, ó, mostrando claramente isso. E eu acredito que vocês já devam ter visto também no dia a dia de vocês imagem assim, que não é algo difícil de se ver e, infelizmente, é uma prática que é ruim, né, prejudicial ao meio ambiente. Os mananciais, eles são fontes de vida, é preciso preservá-los, ou seja, é preciso que nós, todos nós, você, eu, né, que a gente ajude a nossa família, as pessoas que a gente convive, a refletir, a se preocupar em desenvolver hábitos e atitudes que sejam coerentes, que preservem esses cursos d'água, que preservem os mananciais, que preservem a água disponível, a água potável, a água doce também disponível na natureza, para que a gente possa estar sempre fazendo uso e um uso consciente. E aí, olha, existem diversas atitudes que a gente pode fazer para contribuir nesse sentido. Então, desde a economia da água na sua casa, então, um banho no chuveiro que seja controlado, que tenha um tempo, não deixar torneiras pingando, vazando, algum vazamento que você veja na sua rua, é importante contactar os órgãos competentes para resolver aquele vazamento, porque aquela água toda que está sendo desperdiçada lá poderia estar sendo usada para diversos fins. A própria atitude em não poluir rios, lagos, lagoas, enfim, não sujar, não degradar, também já contribui, e é importante que a gente aprenda, entenda, desenvolva essa consciência para também ajudar, né, as pessoas que convivem com a gente a desenvolverem também essa consciência que é tão importante para a nossa sobrevivência. A nossa Terra, né, o planeta Terra, tem mais ou menos aí em torno de 70% da sua superfície coberta por água. Mas desses 70%, eu acho que a gente já falou na aula anterior, né, apenas 3%, né, é de água doce. E dessa água doce, a gente tem 12% aqui no Brasil, de toda a água doce do planeta, 12% está no Brasil. E toda essa água doce, nem toda ela é possível de ser consumida, né? Ou seja, como eu já disse no começo da aula, nem toda água doce ela pode ser consumida, né? Dessa água, os mananciais representam uma quantidade muito menor. Então, se a gente não cuida, se a gente não preserva, a gente corre o risco de vai chegar um momento que a gente vai precisar da água e não vai ter, tá? Eita, professor, será mesmo? Nossa, tem tanta água assim, e será que isso vai acontecer? Se a gente continuar degradando, se a gente não cuidar, isso pode sim acontecer. Então, muita atenção, muito cuidado, muita responsabilidade, muita consciência, tá? Bom, vou deixar aqui um desafio para vocês, tá?
lembrando, façam os desafios, tá? Realizem as atividades, é importante para que vocês possam ir aos poucos, né, construindo o entendimento sobre esses assuntos que a gente tem visto aqui nas aulas. Qual seria o desafio então, professor? Que atitude podemos tomar para evitar a degradação dos mananciais em nossa cidade? Hoje, eu cresci em Paulista, eu não moro em Paulista hoje, eu moro no Recife, mas sempre que venho para cá, eu dou uma olhada, né, nos rios. A gente pode observar na nossa cidade a relação das pessoas com os nossos rios, os rios presentes aqui na cidade de Paulista. Então, por exemplo, é comum a gente ver muita poluição, muita sujeira, a gente vê diversos objetos, até sofá. É comum a gente ver aterramento dos rios, é muito comum a gente ver os rios sendo aterrados. E quando a gente aterra, a gente influencia, né, no curso dessa água, a gente influencia em todo o ecossistema ao redor, a gente influencia, infelizmente, negativamente nesse contexto. E aí é importante que a gente entenda, compreenda e, mais importante de tudo, que tenha atitudes de conservação, de preservação. Então, desafio lançado aí para vocês, tá? Viva a biodiversidade, né? Viva a água, viva os mananciais, viva a natureza, responsa. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau!